boa noite aos irmãos que estão em casa. Eu queria pedir para que os amigos em casa, que estão assistindo a gente pelo Facebook, pelos canais de comunicação do SEVES, pelo YouTube, pelo Instagram, que possa se inscrever no canal, que possa divulgar a doutrina nas redes sociais para ajudar a divulgação dos Evangelhos de Jesus. Agora vamos pedir para as pessoas que estão em casa colocar o copo de água, se concentrar, ficar em oração, que os benfeitores que estão aqui, eles vão nos nossos lares, eles vão levar a luz de Jesus para todos nós. Vamos fazer uma oração agora, acelerando os nossos pensamentos, nosso coração, deixando de lado todas as nossas preocupações e concentrar nos ensinamentos dessa noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, da iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sob o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Essa oração foi trazida pelo Monsenhor José Silvério Horta, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, gente, o tema que foi trazido para um estudo, para reflexão que a gente vai fazer nessa noite de hoje, que eu sempre falo nos nossos estudos de domingo, para que vocês peguem o Evangelho, estudem em casa, aproveitem a palestra, mas continuem estudando em casa, continuem estudando o Evangelho, porque a grande novidade do momento é esse lançamento de Kardec, que foi há mais de 100 anos, são os livros de Kardec. E o Evangelho de Jesus vem trazer para nós o que nós não sabíamos, o que nós não compreendemos. Então, se você pensar, há mais de 2000 anos, os cristãos e o mundo foi trazido guerras, violências, por não entender o que Jesus falou. E através do Consolador prometido, que a doutrina espírita é o Consolador prometido, é a volta dos ensinamentos de Jesus para clarear, para tirar esse nevoeiro que está aí. Então nós vamos entender. Então o Evangelho é um bálsamo de luz, é um tesouro que nós temos em casa. Então tem que estudar, gente. É para ler o livro inteiro. Terminar de ler o livro, volta no começo de novo, você vai ver que o que você passou durante um ano, que você demorou, você aprendeu mais. Então esse livro você vai ler, quando você voltar no começo de novo, você vai ver que você vai entender diferente. E já deixa o livro dos Espíritos de lado também. Leia um pouco o livro dos Espíritos e leia o Evangelho. Terminou, volta no começo de novo, é uma forma da gente estudar antes da gente dormir. Então você antes de dormir faz uma leitura, reflete, e depois faz uma oração e dorme. Todo dia, se você criar esse hábito, a gente vai começar a entender mais. Mas vamos então entender esse capítulo aqui, que Kardec coloca para a gente, a estranha moral. Então, ele vai abordar algumas passagens de Jesus, que é odiar os pais. Essa é uma palavra que a gente vai entender que não foi bem assim. Abandonar pai, mães e filhos, deixar os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, são algumas passagens de Jesus que nos causam um certo espanto olhando assim, dessa maneira que está. E Kardec coloca para a gente, explicando por que teve dessa forma, Então, traz uma explicação. Então, vamos ler como que está nos Evangelhos, e vamos depois entender o que Kardec pontua. Então, odiar os pais. Como, nas suas pegadas, caminhava-se grande massa de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, e seus irmãos e irmã, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga,
não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Depois nós temos uma outra passagem. Aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno. São Mateus capítulo 20, versículo 37. Então agora Kardec, agora vamos estudar nessa noite o que Jesus quis dizer. Nós vamos entender por que tem essas palavras que geram um certo impacto para a gente. Odiar, né? Mas será que foi assim que Jesus falou, né? Então, na estranha moral, nós vamos analisar essa passagem, né? Essas palavras, né? Quem não odeia o seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e irmãos, deixar que os mortos enterrem seus mortos. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, são essas partes que nós vamos fazer o estudo dessa noite de hoje, que é essa questão da estranha moral, né? Então, o que nós, já a princípio, nós vamos começar a pensar o que os estudiosos, né, a Federação Espírita Brasileira, o que as pessoas estudaram, concluíram, a conclusão, e que Kardec deixa bem claro no Evangelho. Primeiramente, nós temos que supor, nós temos que entender que as traduções dos Evangelhos de Jesus falava em aramaico, e foi traduzido para o grego depois foi traduzido para o latim, e depois do latim foi traduzido para a língua moderna. Então nós vamos começar a entender que teve erro de tradução. E nesse estudo aqui nós vamos ver que a palavra odiar não quer dizer o ódio que é traduzido hoje no Evangelho, hoje no nosso dicionário na língua portuguesa. O significado é outro. Então, para vocês verem como que Kardec, que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz para a gente uma clareza. Então vai entender, porque se você pegar essa palavra ódio, e você somente ler a Bíblia, você vai fazer uma interpretação totalmente equivocada. Então a gente já começa o estudo. Então podemos supor que neste caso a ideia principal do seu pensamento não foi bem traduzida, ou que não é menos provável que o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma outra língua. Então a gente já começa a entender que esta palavra, odiar, já não cabe no ensinamento de Jesus. Porque Jesus ele veio trazer a lei do amor, não veio trazer a lei do ódio. Então já tem um certo contrassenso do que ele ensinava, do que foi traduzido, né? Então a gente começa a entender, então, que o que Jesus disse, né? Então Jesus não escreveu nada. Ele não deixou nada escrito. Tudo que ele falou, depois que Jesus foi morto e ressuscitou, depois de algum tempo que os apóstolos começaram a escrever. E muitos dos apóstolos não sabiam escrever. Então, muitos não eram letrados, que na época quem tinha o dom da escrita eram pessoas muito cultas. Então, tinha essa questão também. Então, Jesus nada escreveu. Ele falava em aramaico e o evangelho é escrito em grego. Então, eles escreveram após a morte de Jesus. O mais antigo dos evangelhos é 70 anos depois de Cristo. Então, 70 anos depois, foi publicado o último evangelho. Então, o que Jesus falou nesse período pode ter sofrido alterações, né? Então, a gente já começa vendo isso. A escrita também naquela época era toda manual. Então, não existia gráfico, não existia impressão. Então, as pessoas copiavam. E cada pessoa tinha uma grafia. Na hora da cópia, de uma pessoa trazer um evangelho para outra pessoa copiar, na hora da cópia poderia ter alteração também. Então, no Novo Testamento, foram 27 livros, 16 ou 17 autores diferentes ao longo dos 70 anos. As cópias eram feitas à mão e depois foram traduzidas, né, do grego, né, que os evangelhos foram escritos em grego, e Jesus falava em aramaico. Então já começa a complicação maior ainda, porque aramaico, a palavra em aramaico foi escrita em grego que foi traduzido. Então Jesus falou numa língua e que as pessoas traduziram para grego em outra. Então nessa tradução já pode ter divergência também. E depois foi traduzida para o latim e para as línguas modernas. As palavras com as significações tinham limitações. Então, o que acontece? Naquela época, uma palavra significava várias coisas. Então, a gente tem que entender isso também.
a linguagem da época era muito pobre, então uma palavra, a pessoa falava uma coisa, significava 5, 6, 7 palavras diferentes. Então vamos ver aqui uns exemplos, né? Então na questão do período, então um período qualquer de tempo é a revolução diurna, então foi traduzida na Gênesis por um dia. Daí a crença de que o mundo foi feito em 6 dias, mas na verdade a tradução foi errada, porque a tradução aqui fala que o mundo foi feito em um período, em uma revolução do tempo. E quando traduziram, na tradução falou que o mundo foi criado em 6 dias. Olha para vocês verem o erro de tradução, né? Um outro erro de tradução que a gente começa a analisar é a questão de que significava, a mesma palavra significava um camelo e um cabo. Então, a mesma palavra significava 2 coisas, e depois as pessoas entendem, né? Na tradução alegórica de Jesus, passar pelo buraco de uma agulha. Então, é possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, a tradução foi errada, mas foi o fio, ou um cabo de um fio de camelo passar pelo buraco de agulha. Então, é difícil. Então, a gente começa a ver essas divergências das traduções e das interpretações. Então, cumpre demais que se atenta aos costumes e o caráter dos povos, pelo que muito influi sobre o gênio particular de seus idiomas. Então, nós temos que também entender os povos que viveram naquela época, os costumes, a dificuldade do idioma, a forma que era feita a publicação, né? Que era tudo escrito. Então, tomando tudo isso de conhecimento, a gente começa a refletir. Será que a palavra que Jesus falou, odiar o pai e a mãe, está correto? Então, a gente vai ver que não está correto. Então, odiar os pais, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, que significa odiar naquela palavra que foi traduzida erradamente agora? Significa amar menos. Então, seria assim, se alguém vem a mim e não ama menos o pai e a mãe. Então a palavra seria, a gente deveria trocar o odiar por amar menos. Aí tem cabimento, né? Então você tem que amar menos o pai e a mãe e seguir Jesus. Você tem que amar mais Jesus, mais os ensinamentos de Jesus. Aí a gente consegue entender que aqui significa amar menos. Mas como assim amar menos? A gente começa a ver no exemplo da Gênese, no capítulo 24, versículo 30 e 31. Aí o exemplo, e Jacobe amou também mais a Raquel que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, então amava menos. Então ele entendeu que a odiava naquela palavra era que ele amava mais Raquel do que Lia. Então na própria Gênesis tem essa demonstração, pai. Então não é que você tem que abandonar o pai e a mãe, mas que você tem que viver pensando a vida no mundo espiritual, a vida que nós sabemos que é eterna. Nós estamos aqui, nós temos as dificuldades, o mundo é de provas e expiações. Nós vamos ver também que a família, depois Emmanuel coloca aqui, que nós temos que viver no lar e deixar a nossa felicidade de lado e pensar na vida futura. E se o pai, ou a mãe, o filho estão nos causando dificuldade, nós temos que estar do lado deles para ajudar eles a progredir. Olha só o ensinamento de Emmanuel. Então, você vê como que a interpretação é totalmente errada. Então, assim, então se está tendo problema na família, vamos abandonar. Não é assim que ensina, Emmanuel. Se você está tendo problema na família, aí que você, como cristão, tem que ficar mais junto com eles. Para que você que está vendo as coisas diferentes, você que está vendo um mundo, o horizonte que está se abrindo para a gente, de um mundo melhor, da regeneração, você do lado deles, que estão com dificuldade para entender, você tem que começar a ajudar eles, a evangelizar eles, para entender que nós temos que mudar para sermos merecedores desse mundo novo que está para nascer. Então nós vamos entender que Emmanuel pontua também à frente. Então abandonar o pai e a mãe, vamos fazer uma comparação. No interim da pátria, o que marcha em defesa do seu país. Então aquele que abandona a família para ir a defender o interesse do país. A filha que deixa os pais e acompanha o esposo na hora do casamento. Então ela deixou o pai e a mãe, mas na hora do casamento ela foi acompanhar a família. E no interesse da vida futura, o exemplo foi os apóstolos, né? Então os apóstolos caminharam com Jesus pensando na vida futura. Então Pedro, quanto a nós, vem que tudo deixou e te seguimos. Então Pedro dá o exemplo, né, de deixar tudo para seguir Jesus. Mas nós sabemos também que Pedro, junto com a esposa dele, na primeira igreja primitiva que tinha, do cristianismo primitivo,
Pedro e a sua esposa e a família dele ajudavam as pessoas que eram doentes. Então ali na casa de Pedro fundou-se o primeiro, que nós voltamos, o Centro Espírita, é a reviver o cristianismo, né? Então Pedro, na casa dele, ele fazia o Evangelho de Jesus e curava as pessoas enfermas. Então muitas pessoas tinham lepra, tinham cegueira, doentes. Então Pedro abria as portas da casa dele e acolhia todos aqueles necessitados. E as pessoas, os vizinhos, todo mundo ajudava ele, trazia alimentos, todo mundo ajudava para conseguir, como se fosse um hospital, né? Então aí Pedro já começa a mostrar como que é o caminho com Jesus, né? Então no livro, para a gente entender um pouco melhor, que Emmanuel também complementa no livro Caminho, Verdade e Vida, na questão 154, renunciar. Então essa questão de renunciar, né, que Jesus quis dizer, da família, dos filhos, o que Emmanuel vai mostrar para nós? Que as pessoas interpretam errado, olha lá. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terra, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Então Emmanuel começa: observamos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de ter os melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, se na família nós temos pessoa com dificuldade, com problema, nós temos que deixar de esperar que o outro seja perfeito e que nós buscamos alegria ali dentro do nosso lar, mas que nós ficamos do lado como médicos, ajudando aqueles a levantar, ensinando aquelas pessoas para ser melhor. Trabalhar com Jesus não é trabalhar para modificar a humanidade. Na onde que a gente vai modificar a nossa humanidade? Dentro da nossa casa. Se dentro da nossa casa está difícil, ali é que Jesus te colocou, porque ali vai ser o primeiro lugar que você vai ter que mostrar que é cristão, que é tendo paciência, que é ajudando o filho, ajudando a mãe, ajudando o pai. Então Emmanuel já começa a trazer isso aqui para a gente. Não é abandonar de abrir a porta e ir embora, não. É abandonar a alegria da gente querer ser feliz, mas a gente abandona a alegria de querer ser feliz, esperando que todo mundo seja perfeito. Mas que ali dentro do nosso lar, a gente começa a trabalhar para que a paz comece a acontecer ali. Acaso, e Emmanuel continua, acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para que mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos teus, fazendo-lhe todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhança renúncia avançarás na vida eterna. Então Emmanuel fala para a gente também, que se a gente renunciar à alegria, passar por as dificuldades no lar, ajudando os nossos amigos, nossos irmãos, depois nós vamos ter recompensa nos céus. Então a recompensa não é da terra. Se a gente está buscando aqui a felicidade, viver bem aqui, viver na alegria, se a gente está querendo isso, se a gente já vive aqui na alegria, sem se preocupar em ajudar ninguém, o reino dos céus vai ser aqui. O nosso reino dos céus vai ser aqui. Depois, se nós entrarmos na nossa vida eterna, aí a situação vai ser complicada. Então nós temos que começar a pensar nas pessoas que estão precisando, deixar nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Fazer a caridade. Então aqui é outra passagem, de deixar os mortos, né? Jesus falava, o cuidado de enterrar seus mortos. Ele falou para a pessoa assim, né? Então não era, o que não era? Censurar o filho que desejava sepultar o pai. O que era, o que Jesus quis dizer? Um convite do Cristo para aquele jovem cuidar do interesse da vida futura. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então Jesus lhe ensinava dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é da terra, mas do céu. Uma nota de Kardec também. Então, quando ele falava de deixar os mortos enterrar os seus mortos, ele estava querendo ensinar para as pessoas que era para levar o reino dos céus, para a gente mostrar que a morte quer dizer o quê? A morte do corpo físico.
mas que é anunciar o reino dos céus, é anunciar que nós temos que sermos melhores, que nós temos que fazer a mudança interior. Nós vamos ver que a cruz e a espada, que Jesus fala, a guerra, não é a guerra que foi feita das cruzadas, das pessoas que mataram as pessoas, é um cristão matando outro cristão, ou o cristão matando aquele que não é cristão. Mas a espada nós vamos ver que é a mudança interior. Olha só para vocês verem aqui que é a nossa luta, que nós temos que fazer com nós mesmos para sermos melhores. Que batalha que a gente trava, né? É uma vida inteira a gente batalhando todo dia para ser melhor. Essa que é a luta que Jesus falou, não é a luta que aconteceu e que acontece até hoje, né? E a gente vai ver então, dos mortos enterrar os seus mortos, nós vamos ver no livro Fonte Viva, página 143, Acorde e Ajuda. Então Emmanuel também vem nos ensinar o que Jesus quis dizer isso. Segue-me e deixa os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos. Mateus 8:22. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer, transfugas da evolução. Cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizando no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, a angústia do teu irmão, ajuda quanto possas. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre os mortos a cuidado de enterrar os seus mortos. Então Emmanuel já começa a trazer para a gente uma reflexão muito além disso, né? Que é para a gente caminhar, né, vivendo com Jesus, que muitas pessoas aí estão perambulando pelas sombras, pelo egoísmo, só pensando no amanhã, no que vai comprar, no que vai possuir. Não pergunta se o vizinho está precisando de alguém, de alguma coisa, se o irmão está precisando de alguma coisa, se o parente está precisando de alguma coisa, às vezes o pai não quer saber se o filho está bem, se o filho está precisando de alguma coisa, e o filho também às vezes não quer saber se o pai está precisando de alguma coisa, e assim as pessoas vão caminhando, né? E aí depois, gente, a situação complica. E aqui Jesus quis dizer isso, para você fazer o bem, ajudar as pessoas, a mudar, a ser bom. Se você for no velório, você faça uma oração para aquele irmão que está ali. É preciso que se faça oração, mas que a gente continue entendendo que a grande necessidade nossa é da gente caminhar com Jesus, né? Da gente ser o evangelho vivo de Jesus, tanto na nossa casa como na nossa sociedade. Porque se a gente quer ter um planeta melhor, se a gente espera amanhã, quando reencarnar novamente, o mundo aqui ser diferente, nós temos que plantar a mudança na nossa família. Porque as nossas crianças vão aprender com a gente a ser diferente. E os nossos filhos vão ensinar os filhos deles a serem diferentes. E assim vai o aprendizado, geração por geração, ensinando o que Jesus nos ensinou. Então nós estamos vendo aí como está o mundo, né? Mas a gente tem certeza que muitos espíritos de alta escola já estão reencarnando e vão fazer a mudança. E a gente tem que mudar rápido para que a gente seja merecedor de aqui estar. Então nós vamos ver um mundo diferente. Agora a gente vai passar para as turbulências, porque é a transição planetária que nós estamos passando. Mas é só a gente olhar. E há 5 meses atrás, há 6 meses atrás, quando tudo parou, a natureza ficou feliz. As águas do mar eram cristalinas, as pessoas viam os peixes nadando, o rio de Veneza ficou uma água cristalina que os peixes, todo mundo se surpreendeu. Quando tudo para, quando o homem para de agredir tudo, até a natureza respira, né? Então assim o planeta nosso vai regenerar. A natureza vai voltar a brilhar, as árvores, os pássaros, tudo vai voltar a melhorar, tudo vai acontecer. Mas nós vamos passar por esse período de transição. E a mudança gera uma turbulência. Então a gente tem que ter confiança, fé em Deus, seguir perseverante que Jesus está no caminho, Jesus está no leme, as coisas vão mudar, vão melhorar. Independente de quem quer contra, quer continuar do jeito que está, as coisas vão avançar. Então aí não vim trazer a paz, mas a divisão, né?
geraram-se guerras, as pessoas não entenderam o que Jesus quis dizer, né? Então, olha lá, não significa a desordem, a confusão semeada por Jesus. O mal viria do homem, não dele. Então, as pessoas acham que ia ter guerra, aí saíram os cristãos contra as outras religiões. Quantas pessoas morreram nas cruzadas, na época da Inquisição, quantas pessoas que a igreja ateou fogo, queimou em praça pública, não é? Quantas pessoas que viraram ateu, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, por causa da religião, da interpretação errada que Jesus ensinou. Então, as pessoas não entendiam o que Jesus ensinou, o homem interpretava como queria, e nós passamos aí por quase 2 milênios de escuridão. Então, depois que Jesus desencarnou, que os apóstolos tentaram implantar o cristianismo e que Roma veio e deturpou tudo, nós passamos aí pelas guerras, mas agora o Consolador no final do tempo, Jesus falava, né, que antes do final dos tempos, que é a transição, ele ia mandar o Consolador prometido. E está aí na sua casa, você compra o Evangelho, você vai entender o Consolador prometido. Os livros de Kardec, os livros do Chico, do Divaldo Franco, estão ensinando para a gente, para entender o que vai acontecer com o futuro nosso, né? Então, se vocês quiserem saber o que a gente tem que fazer para continuar aqui, nesse planeta que vai ser maravilhoso, é só a gente começar a estudar, começar a fazer o que está falando aqui, o bem para o próximo, né? E aí, o que significa, né? A cólera e conflitos que a sua doutrina provoca. É a luta atual do Espiritismo, é a nossa mudança interior, é a mudança que todo espírita tem. O que é a mudança? É a dificuldade que a gente tem de ser melhor. Porque nós estamos aqui, num planeta de provas e expiações, com tanta dificuldade assim, é porque nós somos espíritos imperfeitos. Porque se nós fôssemos espíritos de um grau mais elevado, se a gente fosse de segunda ordem ou espíritos mais avançados, nós estaríamos nesse universo infinito aí, que tem muitos planetas já em escala evolutiva muito à frente. Tem planetas em regeneração, tem planetas felizes, tem planetas puros. Por que a gente está num planeta desse? De provas e expiações? Porque nós temos que aprender, nós temos que evoluir. Porque se pegar aqui da nossa população, do nosso planeta imperfeito, 10% do nosso povo imperfeito e levar no mundo puro, acho que o mundo puro vai para provas e expiações em menos de 2 anos. Não é brincadeira, acho que vai. Se pegar esse pessoal que está aqui e mandar para um planeta bem, que está todo mundo feliz, as casas, vamos imaginar, as casas sem parede, sem muro, gramado, todo mundo dorme com a janela aberta. Pegar 10% do pessoal que está atrapalhando aqui e mandar para lá, vai destruir a paz do lugar, né? Então é por isso que nós temos que evoluir. Quando que você vai chegar e vai para o mundo puro? Quando que você vai para o mundo feliz? Quando que você vai para o mundo de regeneração? Quando você educar a sua alma. Quando você chegar num lugar e não gerar problema, não gerar tumulto, não gerar confusão. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que ser diferente. Essa que é a luta que Jesus trazia aqui, de não vir trazer a espada, mas a divisão, é a luta interior. E Emmanuel vai colocar aqui para a gente, olha só. Emmanuel traz para a gente no Caminho, Verdade e Vida, na página 104, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz, a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Sim, Emmanuel coloca. Na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz, sublime para todos os homens bons e sinceros. Assim, se recebestes a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha intitulada pela lição do Senhor permanece viva e rígida dentro de nós, a fim de que ensarilhando sobre o Espírito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultas em nosso próprio eu, de forma de orgulho,
a intemperança, o egoísmo e a animosidade, consumindo-se ao apreço de nossa própria consagração, à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, gente, se nós estamos aí sonhando, porque todo mundo que está aqui, todo mundo que está em casa assistindo, quer acordar no amanhã, numa nova encarnação, num mundo melhor. Quem que não quer a felicidade? Quem que não quer estar em paz, estar em alegria? Todos nós aqui buscamos a paz, buscamos a alegria, buscamos estar bem. Então, se a gente quer isso, a gente tem que começar a fazer essa batalha, a espada que Jesus falou. Que é aqui, ó, tirar aqui a nossa paz os nossos, a coisa que está oculta em nós, né? É o que está dentro de nós, o orgulho, a intemperança e o egoísmo e a animalidade, é tudo que consome a gente, né? Todas as nossas coisas materiais. A maior chaga nossa nesse mundo de provas e expiações é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Todos nós aqui temos um pouco do orgulho e temos um pouco do egoísmo. Como que a gente vai combater? Sendo humilde e fazendo a caridade. Porque o egoísmo é aquele que, se alguém falar alguma coisa para ele, ele já acha que está errado. Mas aí você tem que ser humilde, né? Seja humilde, mesmo que a outra pessoa não tenha razão, seja humilde, aceite. E aí você vai começar a viver em paz, né? É por isso que as pessoas estão no mundo puro, nos mundos felizes, né? Porque eles estão em paz, ali ninguém ofende eles, né? Porque eles já aprenderam tudo, já passaram por tudo isso daí que a gente está passando. Então, gente, para a gente entender aqui o que Jesus vem nos trazer, o que o Consolador prometido vem nos trazer, que Kardec vem nos ensinar, nós temos que entender a questão da fé. A fé nossa tem que ser raciocinada. Nós temos que começar a olhar o Evangelho de Jesus e começar a raciocinar, analisar as coisas que vocês viram, que analisando a linguagem do aramaico, analisando o grego, analisando tudo, as pessoas que estudaram na Federação Espírita Brasileira, Kardec, que é um estudioso, estudou muito, e eles chegaram na conclusão que, de acordo com as alterações da linguagem, tudo foi entendido de forma errada. Então, a nossa fé, a nossa compreensão tem que ser junto com a razão. Nós não podemos entender que odiar o pai e a mãe é esse ódio que está aí. Não é amar menos. A espada não é a espada da violência, vamos fazer a guerra, vamos destruir tudo. A espada é nós mesmos, que Jesus pregava a paz. Jesus sempre pregou a paz. Mahatma Gandhi foi o que mais entendeu Jesus. Mahatma Gandhi falou uma vez que um grande cardeal da igreja veio até ele e perguntou para o Mahatma Gandhi o que ele deveria fazer para levar o cristianismo para a Índia. E ele falou para o cardeal: é só todos os da sua religião ser igual a Jesus. Venha à Índia e viva como Jesus. Se todos viverem como Jesus, aqui todo mundo vai virar cristão. Quem que foi lá viver como Jesus? Só o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia vestindo uma roupa que ele mesmo confeccionava. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para libertar o povo dele na paz. Nem não usou espada e foi na paz. E aqui fica uma mensagem de Gandhi também, falando sobre a fé, né? E depois eu vou passar a mensagem de Kardec. Então, a mensagem de Mahatma Gandhi: a fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. Mahatma Gandhi. Então, com Kardec, a fé é raciocinada. É a fé que permanece em constante contato com a razão, isto é, busca sempre saber mais amplo, argumenta e se questiona. Depois, a fé, Kardec coloca, né? A fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída, ou recairá lamentavelmente no novo tipo de fé cega, a que se contenta em apenas fingir que vê. Então nós temos que entender, né, essa questão da fé, compreender que nós temos que usar a ciência, a razão, a religião junto, que é a fé raciocinada. Gente, vamos fazer uma oração de encerramento para os amigos que estão em casa, que possam concentrar em casa, fazer uma oração
para a água fluidificada pela espiritualidade, e para nós que estamos aqui, vamos mentalizar Deus e Jesus, que os benfeitores vão também trazer muita energia para a gente. Então a prece para a gente encerrar é a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nesta fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Graças a Deus. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, na paz de Jesus.